O artigo que eu vou discutir é um artigo teórico, né, que ele buscou explicar por que nós temos essa perspectiva de priorizar os prazeres imediatos pelo olhar do processo evolutivo de nós como seres humanos. Então, ele traz todo o arcabouço da evolução, olhando para essas duas variáveis, tempo e incerteza. Começando pelo tempo, o tempo ele é subdividido em dois grupos de avaliação. A mudança do organismo e a mudança do comportamento. Então, nós temos duas frentes de análise para entender como que o tempo influencia nessa escolha de imediatismo. E aí eu não acho que tem como falar sobre isso sem dar uma retrospectiva no nosso próprio processo de evolução. Por quê? Quando nós pensamos no primeiro aspecto, no desenvolvimento do organismo dentro do tempo, eu quero que a gente possa fazer uma viagem ao tempo. Ficou até um pleonasmo, né? O tempo, ficou repetitivo. Mas eu quero que a gente possa fazer essa viagem no tempo para entender como que vai acontecendo o processo evolutivo de nós como organismos vivos. Então, para isso, eu inclusive peguei de suporte esse livro, o livro Sapiens. Eu nunca li ele particularmente, é um livro que eu olho e digo assim, devo ler. Mas no final das contas eu tenho sempre outras prioridades. Só que o Gui leu ele há muito tempo atrás e sempre me falou muito bem e tal. E aí hoje, quando eu tava montando o podcast, eu pensei, caramba, eu vou pegar o livro do Sapiens, porque lá tem uma cronologia bem organizada. E aí eu efetivamente encontrei, tá aqui a cronologia, não sei se aparece direitinho aí, obviamente que visivelmente não, mas tem uma tabela com todos os períodos, né, o tempo, a data e a evolução de nós, seres humanos, dentro de cada uma das datas. Por que isso importa aqui na nossa discussão? Porque quando nós olhamos para priorizar o prazer imediato em detrimento de ganhos futuros maiores, nós temos que entender porque biologicamente, como eu iniciei o podcast falando, não foi selecionado pensar no longo prazo, já que isso nós sabemos hoje no nosso contexto que nos beneficiaria. Mas por que isso não foi selecionado? E isso é um ponto relevante, porque quando você simplesmente escuta o que eu falei na introdução do podcast, você pode pensar assim, caramba, eu sou uma pessoa incompetente e irresponsável, que vou colher o meu 2060 mal e porcamente, como se diz no interior do Rio Grande do Sul. Vou viver mal. E isso é única e exclusivamente responsabilidade minha. E sim, é responsabilidade sua, por isso que nós estamos aqui construindo uma consciência melhor. Mas nós também temos que entender que essa fragilidade em conseguir pensar no longo prazo, ela não é única e exclusivamente uma limitação de um indivíduo, sua ou minha. Ela é uma limitação biológica. Ela é uma limitação que foi selecionada evolutivamente. E compreender este desafio nos torna mais interessados, essa não seria a palavra, mas nos torna mais atentos aos erros que nós podemos cometer. O brabo é nós não termos discernimento, nós não termos consciência de que isso acontece e acabarmos sendo ainda mais vulneráveis, né? Então é importante a gente entender esses aspectos. Entendendo esses aspectos, quando nós olhamos para essa volta ao tempo e olhamos para o desenvolvimento dos organismos, nós começamos a compreender o motivo pelo qual não foi selecionado evolutivamente a priorização dos prazeres no longo prazo em relação ao curto prazo. Por que foi selecionado o imediatismo? E aí eu quero que você faça essa retrospectiva comigo da evolução de nós como seres humanos. Quando nós começamos a pensar em nós como seres humanos, isso permeia há 2,4 milhões de anos. Tu tem ideia do que são 2,4 milhões de anos? Tu junta 100 anos, 200, 300, 400, tu tem 1000 anos. Agora tu pega esses 1000 anos e coloca milhões em cima. Porque são milhões de anos. Então, é como se tu tivesse mil vezes, entendeu? E isso repetido por quase 3 vezes. É muito tempo. Para que a gente consiga ter ideia do tempo, nós vivemos 2025. Nós estamos no ano 2025 depois do Cristo. Então, como que nós conhecemos a dinâmica de mundo hoje, moderna? Tem 2000 anos. O processo evolutivo vem acontecendo há 2,5 milhões
milhões de anos. Então vamos fazer essa retrospectiva em relação ao desenvolvimento de nós como humanos, né? Então, 2,5 milhões, o surgimento do que a gente chama de Homo habilis. Lá começou a ter o desenvolvimento da linguagem. Então, as primeiras escritas, né, que não eram escrita ainda, mas os primeiros formatos de comunicação. E começou a fabricar ferramentas, né? Ferramentas principalmente com pedras. Então, começou a se desenvolver algumas ferramentas nesse sentido. Isso é 2,5 milhões de anos, o que nós conhecemos como Homo habilis. Aí surge o Homo erectus. Talvez você lembre disso no colégio. E é importante dizer que, a depender da fonte, a fonte ela vai dar datas diferentes. Eu estou me baseando mais pelo Sapiens, mas a depender do lugar que tu vai pegar essas fontes, esses números mudam um pouco. O Homo erectus é aquele que começou a ter o domínio do fogo, e isso foi importantíssimo porque foi à medida que nós dominamos o fogo, a nossa capacidade de ingestão de calorias também foi maior, e isso foi muito benéfico para o desenvolvimento, inclusive cognitivo. Então a gente consegue perceber que o desenvolvimento, né, cognitivo, o desenvolvimento, ele começou a partir desse processo de nós termos uma alimentação maior por meio do advento do fogo. Então isso foi muito benéfico. Isso lá por 1,9 milhões Homo erectus, e também foi nessa época que nós começamos a trabalhar caça, porque daí tinha fogo para assar, e também o comportamento de nômade. Então as pessoas entre aspas, elas começaram a se deslocar. E depois disso, nós passamos aí quase um milhão de anos até chegar no que nós conhecemos como os Neanderthals. Acho que é assim que pronuncia, né? Que isso foi acontecer lá por 400 mil anos. Então, olha só. Eu parei em 1,9 milhões, onde eu tenho o erectus, e depois eu caminhei por muitos anos, assim, até chegar no Neandertal em 400 mil anos. O Sapiens aqui, ele até fala que o Neandertal, ele começa ali há 500 mil anos. Surgem os Neandertais na Europa e no Oriente Médio. Então, 500 mil anos do surgimento do Neandertal, e aí outros falam mais ou menos em 400 mil anos. Olha a diferença. Nós temos em torno de 1,5 milhões de anos entre o Homo erectus e o Neandertal. 1,5 milhões de anos. Tu consegue entender que nós vivemos nesse contexto que nós vivemos hoje há 2.000 anos? Tu consegue entender o que é 1,5 milhões de anos? Por que isso é importante? Porque percebe que o processo evolutivo, né, do Erectus para o Neandertal não é uma diferença absurda, no sentido de que houve uma ruptura muito grande no que era o Erectus, porque no que surgiu o Neandertal. Então, assim, levou 1.500 anos para ter um pouco de mudança. Melhora na comunicação, melhora no crânio, melhora no desenvolvimento cognitivo, melhora na construção de cultura. Quando surge o Neandertal, começa a se ter ali mais ou menos uma estrutura de cultura ainda muito precária, como se comparado com o que nós temos hoje, mas já começa a ter ali uma estrutura muito forçada pelo advento da evolução da comunicação. Mas isso levou 1,5 milhões de anos, essa mudança do Erectus para o Neandertal. Depois do Neandertal para o Homo sapiens, nós tivemos mais ou menos 200 mil anos. Estou falando de 200 mil anos. Lembra que nós estamos, assim, no nosso contexto, há 2.000 anos. Eu estou falando de 200 mil anos, para que a gente saia do Neandertal e entre no Homo sapiens. E aí no Homo sapiens, nós estamos falando aí de mais ou menos 200, eu tinha antes, né, o Neandertal em 500, então eu tenho mais ou menos 300 mil anos de
para que a gente consiga fazer essa mudança entre o Neandertal e o homem Homo sapiens. E do Homo sapiens antigo para o que nós temos hoje, nós tivemos mais um longo período. O que nós temos hoje, ele é datado aí, o que nós temos hoje no sentido de que não somos nós, né? Nós temos aí em torno de 30 mil anos de que nós somos seres humanos na forma que nós somos hoje. 30 mil anos. Sendo que o Homo sapiens surgiu há 200 mil anos e o Neandertal há 500 mil anos. Então, para sair de Neandertal para o Homo sapiens, nós levamos 300 anos. Com 300 anos de uso cotidiano do fogo, até que nós tivéssemos a evolução para sermos o que somos há 200 mil anos. E aí aqui ele coloca mais algumas especificidades, né? Há 70 mil anos, a revolução cognitiva, o surgimento da linguagem ficcional, começo das histórias, que começau a ter narrativas, isso há 70 mil anos. Os sapiens se espalhavam a partir da África. Há 45 mil anos, os sapiens povoam a Austrália. Extinção de um outro tipo de ser, digamos assim, na australiana. Há 30 mil anos, extinção dos Neandertais. Há 30 mil anos, extingue-se os Neandertais, para que nós ficamos só com os sapiens, que somos nós, né? Há 16 mil anos, os sapiens povoam a América. A extinção da megafauna americana. 13 mil anos, extinção do Homo floresiensis. Não sei nem pronunciar. Floresiensis. O Homo sapiens é a única espécie humana sobrevivente. Há 13 mil anos. Então é até menos do que os 30, né? Quando ele começou a evoluir. 12 mil anos a Revolução Agrícola, 5 mil anos primeiros reinos, sistemas de escrita e dinheiro, 5 mil anos. 5 mil anos. Nós estávamos falando antes de 1,5 milhões de anos. Há 2,5 mil anos, intervenção da moeda, então um dinheiro universal, Império Persa, budismo na Índia. Há 2 mil anos, Império na China. 1,4 mil anos, islamismo. Há 500 anos, Revolução Científica. A humanização admite sua ignorância e começa a conquistar a América e os oceanos. 500 anos, né? Se a gente for pensar na descoberta do Brasil, é isso aqui, 500 anos. 200 anos, Revolução Industrial. Aí nós temos mais ou menos aqui o presente. Os humanos transcendem os limites do planeta Terra, as armas nucleares ameaçam a sobrevivência da humanidade, se nós voltarmos à Segunda Guerra Mundial. E o futuro, ele diz, né, que o design inteligente se torna o princípio básico da vida. Fazendo uma pergunta. Primeiras formas de vida não orgânica. O Homo sapiens será substituído pelo um super-humano. Ele termina assim a mapa. Mas por que eu quis trazer isso? Porque eu, particularmente, quando vi os números, assim, e revisando para discutir aqui no podcast, eu fiquei, caramba, como que nós queremos que exista um processo evolutivo e que nós comecemos a adiar mais a recompensa se o simples processo de evolução levou milhões de anos? Nós, como somos hoje, somos muito, mas muito recentes. Data 2 mil anos, mas na realidade nós temos aí 500 mil anos. Um pouco mais, quem sabe, né? Se nós pegarmos primeiros reinos, Revolução Agrícola, 12 mil anos. Então, é pouco tempo. É pouco tempo. Eu estava revisando aqui as outras datas. O que eu quero dizer é que não é fácil existir um processo e uma alteração no organismo rápida. Não é fácil. Óbvio que quanto mais estímulo, e o fogo foi um estímulo nesse processo, e aí, hoje em dia, a inteligência artificial pode ser dita como um estímulo, e isso vai gerando evolução, vai gerando alteração no nosso genoma, né? Qual é o ambiente ao qual nós estamos expostos, o que nós alimentamos, como que nós vivemos, qual é a nossa cultura.
Só que isso leva muitos e muitos e muitos milhões de anos. Por essa ótica, é importante nós entendermos que o tempo, ele é algo que não acontece. Eu ia dizer que o tempo leva tempo. Que o tempo é uma coisa que não acontece, é rápida. No sentido de que nós não aceleramos o processo de desenvolvimento de uma mudança biológica porque nós simplesmente queremos. E por que eu estou trazendo isso? Porque o organismo, nós como nós somos hoje, foi selecionado dentro dessa história. Dentro dessa história. Há 12 mil anos começou a Revolução Agrícola. Se tu parar para pensar 12 mil anos, é pouquíssimo tempo frente à história do universo. É esse meu ponto. E entender isso é relevante porque daí a gente percebe, é por isso que existe uma incompatibilidade evolutiva. Porque nós não fomos selecionados num ambiente de excesso de estímulos como nós vivemos hoje e, mais do que isso, excesso de facilidades. Nunca foi tão fácil viver. Nunca foi tão fácil viver. Percebe que antigamente, pega ali, né, Homo erectus, por exemplo, recém-dominando fogo, caça e nômades. Como que ele vivia há 1,9 milhões de anos? Percebe o quanto que era desafiador comer, dormir, ter segurança, ter estabilidade? Isso não existia. Hoje nós temos comida à nossa disposição. Nós temos segurança na medida do possível, a depender do lugar que se vive. Isso já está sendo comprometido, infelizmente, mas ainda temos um pouco. Temos energia elétrica, temos água encanada, temos geladeira para manter os alimentos. Então nós temos uma estrutura de vida que nunca foi tão fácil viver. Só que nós não fomos evolutivamente aprendendo a viver nisso. Porque nós, homo sapiens como somos, temos 30 mil anos. A Revolução Agrícola tem 12. O Império na China tem 2. A Revolução Científica tem 500. A descoberta do Brasil tem praticamente 500 mil anos. Então, a pensar que há 500 mil anos atrás, isso aqui estava mato, índio e animais, floresta amazônica. Percebe que seria muita arrogância nossa de olhar e dizer assim: eu já evoluí. Eu consigo ser diferente, eu consigo fazer diferente. Então isso é uma pressão muito grande para o comportamento. É uma pressão que faz com que nós efetivamente tenhamos, né, uma prevalência de priorizar o imediato, porque no longo da evolução, priorizar o imediato foi o que nos garantiu sobreviver. E aí, o artigo que eu li para trazer essa discussão para cá faz uma analogia muitíssimo interessante, que é pensar em picos e vales. Então ele pensa assim, digamos que, e aí eu quero que tu faça essa suposição, tá? Para que a gente entenda esse processo em relação ao tempo e à priorização dos prazeres imediatos. Suponha que você está num primeiro pico, que é o hoje. Então tu tem um pico ali de prazer, digamos, né? Então, tu pode fazer uma viagem, tu pode comprar na promoção, tu pode passar o teu cartão de crédito, tu pode trocar de roupa, tu pode trocar de carro fazendo um empréstimo, tu pode comprar um apartamento fazendo um financiamento, tu pode te endividar fazendo, sei lá eu mais o que. Isso é teu pico momentâneo. Para que você consiga construir uma vida com segurança e liberdade, ou seja, construir bem-estar financeiro, você tem que abrir mão dessas coisas aqui hoje. Tu não pode te submeter a fazer viagem que tu não pode pagar, tu não pode te submeter a alcançar e atender aos teus desejos sem se preocupar com o teu eu do futuro, tu não pode fazer nada disso, ou seja, tu tem que priorizar o presente. Então é como se tu tivesse um primeiro pico aqui.
Se tu diz não para esse primeiro pico aqui, que é o prazer imediato, tu vai viver um vale, que é o vale da espera. E aí tu só vai conseguir ter a conquista lá na frente, que seria um pico mais alto, muito mais alto que o primeiro. Então, o primeiro hoje, daqui 30 anos, esse aqui é o pico, que é muito maior do que o teu pico hoje. Mas para que você consiga alcançar esse pico, você precisa passar pelo vale. E a maior parte das pessoas morrem no vale. Vamos pensar num ponto de vista de um exemplo bem prático. Digamos que o João esteja entre fazer uma viagem, usar o cartão de crédito para as compras, comprar um carro e trocar de apartamento. Ele tem que fazer todas essas escolhas no imediato. Ou ele pode morar de aluguel, andar de ônibus e não fazer a viagem. Eu estou sendo meio radical só para ficar bem explícito o exemplo. Quando ele escolhe morar de aluguel para uma boa parte das pessoas, isso é danoso do ponto de vista psicológico. Eu já falei sobre isso aqui, né? E o quanto para mim isso não é danoso do ponto de vista psicológico. Andar de ônibus e não fazer a viagem com os amigos, não usar o cartão de crédito, isso é doloroso. Então ele entra num vale. Caramba, tô abrindo mão de viver os prazeres que a vida pode me dar. Ele tá num vale de não tô aproveitando a vida. Se ele resistir a viver nesse vale por um tempo que poucas pessoas vão, ele vai ter a chance de viver o pico lá na frente. E aí, o que o autor traz que é bem interessante? Ele traz que é justamente nesse vale, se nós formos ver matematicamente e biologicamente, ele discute os dois aspectos. Matematicamente, suponha que 1000 pessoas começam aqui nesse pico pequeno, que é o curto prazo. E destas, 900 digam, eu vou adiar a recompensa e entrem no início do vale. Só que conforme o vale vai afundando, as pessoas vão desistindo. Então, o que começou com 900, agora tem 800, agora tem 500, agora tem 300, agora tem 200, agora tem 100, agora tem 50. Só 50 pessoas das 1000, e olha que eu já estou sendo otimista, conseguiram chegar no pico principal há 30 anos depois. Então, o que ele diz? Matematicamente, poucas pessoas conseguem adiar recompensas a ponto de que isso sinalize biologicamente que foi muito positivo e que gere marcas no genoma dessa pessoa que possam ser transmitidas para novas gerações. Então, matematicamente, é como se essa possibilidade de priorizar o futuro ela não fosse reforçada. Porque muitas pessoas se perdem no vale. E aí elas não alcançam aquele pico. Então, matematicamente, a seleção de um comportamento de adiar recompensas não é factível porque há pouco reforço. Interessante isso, né? E eu acho que a gente consegue perceber isso nitidamente se a gente olhar para as pessoas às quais nós convivemos. Tenta mapear na tua cabeça aí 10 pessoas às quais tu convive e conhece. E aí tu pensa quantas dessas pessoas tu percebe que conseguem adiar a recompensa. E quantas dessas pessoas que conseguem adiar a recompensa não são tidas como chatas, ranzinzas, mão de vaca, mucriana, porque não estão querendo, entre aspas, aproveitar o presente. Então existe uma pressão, né, para a pessoa viver o presente. E aqueles poucos que passam o vale são insignificantes para gerar uma mudança efetivamente sólida biologicamente. E aí, se nós voltarmos para essa busca na nossa memória de pessoas, dessas 10, tenta pensar aí, sei lá, uma? Tu consegue perceber que efetivamente abre mão consistentemente de prazeres imediatos? Que tem uma clareza muito grande de qual é o seu objetivo, o que ela precisa fazer para esse objetivo e efetivamente faz o que deve ser feito para atingir o objetivo dela? Porque qual é o meu objetivo? Eu tenho uma meta de investimentos e eu tenho um valor que eu tenho que fazer aporte por mês
E todo ano eu recalculo quanto que vai ser esse valor de aporte mês, né? Então, eu faço isso todo mês, todo ano. Volta e meia eu também faço, ao invés de fazer todo ano, eu quebro isso, porque por vezes muda a dinâmica de um semestre para outro, e aí nós reformulamos de 4 em 4 meses, às vezes a gente faz essa reanálise, digamos assim. E aí isso é a minha prioridade. Ontem mesmo, anteontem, a minha prima mandou mensagem e disse, vamos para os Estados Unidos conosco e tal e tal. Eu posso ir para os Estados Unidos? Claro que eu poderia ir para os Estados Unidos. Eu poderia pagar. Só que eu tenho como prioridade a minha casa. Isso tá ok. Se eu adicionar mais um monte de viagens na minha vida agora, que não é uma prioridade para nós, eu posso comprometer esse meu aporte mensal. Então, o que eu faço? Eu digo não para viagem, porque eu tenho uma outra prioridade. Em compensação, eu não disse não para casa, eu disse sim para casa, porque isso era prioridade. Então, isso é nós irmos fazendo esse contrapeso entre viver o presente com aquilo que é importante e valioso para ti e abrir mão de algumas outras coisas que não é prioritária. Mas quantas pessoas tu conhece que fazem isso com bastante discernimento e consistência no longo tempo? Eu tô tentando pensar aqui na minha cabeça. E são poucas pessoas que eu conheço com esse perfil, embora eu esteja numa bolha, né? Assim, os meus amigos mais próximos, muitos deles tiveram um resultado financeiro exponencial nos últimos anos. E acaba que eles têm um perfil assim. Mas eu vivo numa bolha, eu tenho consciência que eu vivo numa bolha. Que as pessoas às quais eu convivo com esse perfil é uma bolha. Não é a grande maioria das pessoas. Eu acho que eu ainda fui otimista quando eu disse que dos 1000 sobe 50. Eu acho que deve ser até menos. Então isso vai fazendo com que realmente o contexto, né, ele não favoreça essa evolução nessa direção. E tem um outro problema, né? Nessa construção não há uma seleção natural, já que o comportamento ele não é mantido. E aí eu não seleciono aquele comportamento. É como se quando entra ali no vale, as pessoas tivessem menor aptidão para seguir adiando a recompensa. E isso é um ponto relevante. Então, quando se fala de tempo, esses aspectos eles são determinantes. Essa palavra por vezes não é a mais adequada, mas eles são muito importantes para que a gente não reforce o comportamento de adiar recompensa. E aí eu falei do ponto de vista biológico e do ponto de vista matemático, e do ponto de vista biológico é a mudança efetiva do gene. Como não tem um comportamento suficiente, né, que seja reproduzido e que a recompensa seja feita para que isso vá sendo selecionado, isso não é selecionado. Então, no longo do tempo, o distanciamento da recompensa e poucas pessoas que estão dispostas a adiar essa recompensa fazem com que isso não seja selecionado evolutivamente.